E posta a abominação desoladora, ou seja, começa os 3 anos e meio de desgraça, haverá 1.290 dias, ou seja, os outros 3 anos e meio. Tá vendo? Daniel o quê? Aí, Daniel 12, 11. Aí vem, ó, bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias, o final da grande tribulação. Por que fala que bem-aventurado aqui? Tu, porém, segue o teu caminho, né? Descansarás ao fim dos dias e te levantarás. Essa palavra aqui no hebraico é ressuscitarás, para receber a tua herança. Inclusive, é isso que o anjo canta lá em Apocalipse 7, eu acho, no Mas toque aí da sétima trombeta. fica Ou seja, os caras vão ressuscitar, meu amigo. Quem morreu na grande tribulação vai ressuscitar. mas o ponto é, esses que estão morrendo e o pessoal tá falando assim, e aí Deus, vai matar eles não? Não vai nos vingar não? Porque o texto em Apocalipse 20, se não me Sim, engano, fala que eles clamam pelo sangue dele e falou assim, não, até isso. completar os seus irmãos, eu não voltarei. Agora, o meu questionamento é, como que fica o casebre? Que Porque casebre, mano. Porque eles não fazem parte da igreja, não é? Eles não fazem parte do templo de Deus, que é a igreja que Bom, faz. eu ouvi no grupo que eles podem ser chamados de tudo, menos de igreja. E aí? Não, Então, mas o meu ponto é, eles vão virar casebre, então. eu não estou familiarizado com esse termo casebre, mas Eu tudo fiquei, bem. Ele fica falando casebre para minha ironizar, autoralidade. porque a gente diz que eles Respeita a minha não são casa de autoralidade. Deus. O que eu Respeita disse a minha para autoralidade. amor, eu já expliquei várias vezes. Eu disse assim: a era da igreja é esse período entre Pentecostes e a subida da igreja. Depois disso, é um contrato diferente. Não é obrigado a ser a salvação, a gente ser templo de Deus, do mesmo jeito que era na era da graça. Esse pessoal é Não, de mas Deus, mas não não, necessariamente precisa se transformar em templo do Espírito o que não está na Santo. Bíblia, mas é um raciocínio seu que não está na Bíblia, que você está me dizendo. É isso que eu quero que Não, você me... não, mas tá assim, ô Patrick. Vamos lá. O que acontece? O Espírito Santo ele tem que adornar a igreja, certo? Para encontrar com Cristo, tudo bem? Sim. Quando ele adorna a igreja, Apocalipse 19, 7. Olha aqui, ó. Vamos lá. Alegremos-nos e exultemos-nos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. O Espírito Santo que fez isso, concorda comigo? Ele que Sim. ataviou a igreja? Isso aqui é uma coisa Calma aí, polêmica. calma aí. Não, Mas calma dentro aí. das 70 semanas de Daniel, onde aparece o arrebatamento da igreja? Calma aí. Aqui, Ah, ó. bom ponto, bom Cuja ponto. a esposa já se ataviou. Esse verbo ataviar, ele está no aoristo passado. Tá aqui, ó. Verbo indicativo aoristo ativo. Isso significa que a esposa já foi ataviada antes, já foi preparada antes, e ela está descendo do céu agora. Aí você vai falar, Mateus, ela não está descendo do céu. Eu provo, ela só pode descer do céu se ela subir, né? Ó, depois dessas coisas, ouvi no céu uma multidão, uma voz de multidão numerosa, é a igreja. Porquanto verdadeiro Jesus estão seus juízos, pois julgou a meretriz, que corrompia a terra, né? Aqui, segunda vez o sangue ouviu fumaça pelos séculos dos séculos. 24 anciãos estão onde? No céu. Adorando a Deus, que está onde? No céu. Trono, onde? No céu. Voz que sai do trono, verso 5. Ou seja, Sabe, onde? um No ponto. céu. Mas Uma, isso, mas novamente a multidão numerosa. Trovões, onde? No céu. A igreja está vindo de lá. Sabe, mas uma pergunta. Esses que estão descendo aí, eles estão descendo quando. Eles só vão descer quando o último daquele morrer durante a grande tribulação, não é isso? Sim, Justamente, justamente. sim, Sim ou não? Então eles sim. fazem parte da igreja, certo? Já que eles estão descendo aí, eles fazem parte da igreja, porque eles estão descendo junto. Não, 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 não. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, eles vão morrer e vão ser ressuscitados. Sim, mas como Olha que haverá só, tribulação antes? aí que entra Daniel, gente. Daniel diz que depois dos 1.360 dias, ou seja, depois da segunda parte da grande tribulação, eles vão levantar. Só um minuto, E deixa eu baixar a temperatura. Calor. olha só, o contexto de Daniel é o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, tá vendo? Uhum. Uns para a vida eterna, outros para o horror eterno.
Aí Mas o quando que esse... mas o versículo 12 não vai dizer, é isso que eu quero entender. Dentro desse versículo que o senhor colocou, Daniel 12, aonde que a gente identifica o arrebatamento? Porque eu vejo Daniel 12 como trazendo uma palavra de esperança e fé, de Mas confiança. Daniel 12 não é Não, sobre mas Daniel 12 é arrebatamento. sobre tribulação, não é sobre arrebatamento. Sim, É mas sobre, tá falando é sobre o final da é, grande tribulação. justamente do final da grande tribulação. Dentro Já o desse arrebatamento foi antes da Já tribulação, aconteceu. Sérgio. Então como é Não que eu tem vou... que, se eu- Gente, é tão não tem que simples, ter Sérgio. arrebatamento É tão aí. mas não está simples, encaixando, Sérgio. não está encaixando, não está encaixando. Não, Não, é por o que que não tá Não tá contrário. encaixando, é porque tu não quer. Você tá querendo falar de arrebatamento onde não tem arrebatamento. É só Calma, isso, meu Calma, querido. vamos interpretar Não, eu tô isso. calmo, Ô, apóstolo, eu tô Sérgio, ô, calmo. Sérgio, Eu tô falando ô, assim, Sérgio. não tá encaixando é porque você não quer que encaixe, porque você tá falando de um tema onde não existe o tema. É só É a isso. mesma coisa eu Agora perguntar, escuta cadê a o gnomo explicação aí. aqui? Não tem gnomo aqui, porque não tá falando disso. Entendeu? Aham. E aí, tipo assim, nesse caso, olha só, o texto, para poder te mostrar que é sobre o final da grande tribulação, é o verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado. Aí, quando o sacrifício vai ser tirado? É só você vir para Daniel 9:27 que você vai ver. Olha, e firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, e virá o assolador. Ou seja, vamos voltar para o 12:11. Depois do tempo em que o sacrifício for tirado, ou seja, na metade da semana, e posta a abominação desoladora, as mesmas palavras. Então, depois disso, ainda tem a outra semana, que é 1000. Faz a conta aí para ver se não dá 3 anos e meio certinho. 1290 dias. E por que Tempo. esses 45 dias extras de 1335, hein? Então, isso daqui é porque pressupõe-se que seja o Armagedon. O Armagedon ele dura um pouquinho mais de tempo. Vai E aí durar 45 dias? Jesus volta, não até mais, né? 45 dias isso. Aham. E aí Jesus volta com a igreja no final dessas semanas aqui. E o que que acontece? Ele inaugura o milênio. Quando ele inaugura o milênio, quem seguiu até o fim, ou seja, completou o número dos conservos, né, e descansou porque morreram, vão levantar para receber a herança, que é o milênio, a terra prometida. Professor, eu Viu, fiz meu o curso amor? me esqueci o nome dele. Ele fala que esses 45 dias é quando vai feito o julgamento do trono, né? Do, Daí vai esse do período trono do branco, não. julgamento para daí inicializar o milênio, né? Mas aí o trono branco não é aqui, É no entendeu, Fábio? final, depois dos 1000 anos. Aqui Não, o pode... julgamento das nações. Tem um ponto, sim, julgamento das nações, faz sentido. quero trazer um ponto aqui. É Uhum. mais provável que seja o julgamento das nações, né? 2 Coríntios Sim. 5, do 14 em diante, ele fala sobre o ministério que a igreja recebe, que é o ministério de reconciliação e a palavra de reconciliação. Eu posso atribuir, então, já, vamos supor que eu tô aderindo ao pré. Então, eu posso pressupor que, já que não vai ter a igreja pregando durante a grande tribulação, então eu posso entender que esse ministério acabou? Acabou e eu te provo ainda. Não tem mais ninguém pregando na grande tribulação, só as duas testemunhas, os Dos 144 mil e os anjos. os judeus que se Isso. converteram pelo sangue de Cristo. Tá, Uhum. não tem ninguém pregando. E os que serão salvos na grande tribulação? Se não tem ninguém pregando, e aí? Não, mas tem gente pregando. Quem Tem os salva, quem Você acabou de 144 falar que não tinha ninguém pregando. Não tem Tem ninguém os na igreja. anjos e os Ô, 144 mil, Isso. não tem a A igreja. salvação é pelo convencimento do homem, Sérgio? Se não tem ninguém pregando, você falou que então ninguém vai ser salvo. Então é Não, salvo Foi isso que eu pelo falei? homem? Foi isso que eu falei? Foi isso que eu falei? Não, mas o Vai pior, deduziu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Porque você falou aí, Sérgio, falou assim, ó, se não tem ninguém pregando, como é que vai ser salvo? Então, deduz isso, então. aqui, ó, Sérgio, vem Não foi comigo. isso que eu falei. Eu usei as palavras, vamos prestar atenção nos argumentos. Eu Aqui, usei a Sérgio. palavra que o professor acabou de usar. Eu não Eu confirmei entendi. isso. Eu entendi, ó. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam. Aí, Mano, é simples.
É simples. Se tivesse igreja aqui, não precisava vir anjo para pregar. Ô, professor, uma pergunta assim, boba pergunta. Vamos lá. Uhum. E as duas testemunhas vão estar pregando ali, né? E as pessoas que aderiram a essa pregação, elas poderiam também pregar também a pregação dos dois? Elas vão Acredito. fazer parte, né? Vão começar a pregar e tal, vão fazer parte. Hum. Elas vão fazer uma espécie de, Trabalho missionário? de religiosos da grande tribulação. São religiosos da grande Mas tribulação. elas vão se salvar, né? Não. Óbvio O não. que não foi falado no grupo esses dias esse. Eles iam se salvar. Eu Aí vi é- isso também. Falaram isso no O- grupo esses dias. Isso é o pessoal do Leonardo Andrade, né? Que debate com o César lá, vocês viram? Professor, e quem é essas duas testemunhas? Elias? Patrick e Luciana. Eu Professor, vou estar muito confortável essa na minha duas- nuvem essas duas coordenada, viu? testemunhas. As duas testemunhas são dois judeus que Deus vai levantar nessa época, gente. Só Ou seja, simples. não necessariamente seria Elias e Moisés, né? Ou Elias e Enoque? Existe essa ideia? Existe também. Ou alguém que vai, alguns dois judeus que vão atuar com as mesmas características dele, né? É mais Eu provável, prefiro mais essa, plausível, prefiro né? essa. Eu também. O espírito de Elias, né? Como o João Batista tinha. É meio que a pegada, né? O tipo de atuação. A unção deles, né? Uhum. Sérgio fica brabo quando a gente fala alguma coisa. Aí fica todo brabinho. E uma última pergunta. E o caso de Elias, que não Não, não morreu? é isso não. É que a gente fala as coisas, vocês tentam colocar aquilo que eu não falei. Eu estou usando um argumento que foi lançado. O próprio professor falou assim, não vai ter ninguém pregando. Mas quem que vai convencer aqueles que estarão sendo salvos na grande tribulação? Essa foi a Os minha anjos, pergunta. Eu entendi o 144 que você mil e falou os também. religiosos. Calma, rapaz, deixa de brabeza, moço. Vamos se divertir aqui um pouco. Calma, para de brabeza, moço. Seja feliz. E tem Mas uma eu coisa acho que- interessante. Eu acho que Tem esse uma coisa- Mas tem uma coisa que eu convencimento... sou muito feliz, sou feliz, pode ter certeza disso. Eu posso Quando eu Quando eu posso conheci fechar. Jesus, O Posso fechar a convencimento conta? também, acho que o Espírito Santo ele não vai se abster por completo, né? Ele vai ter a sua influência ainda, né? Porque a palavra será pregada, né? Então, eu Uhum. acredito que mesmo que o Espírito Santo ele nos leve, né, para os ares, a ação dele ainda continuará na terra, né? Ele não vai sair da terra, não, pô. Se ele sair, não tem convencimento. Mas isso aí dá pra gente ver depois, também tem um mistério legal aí. Mas olha só isso daqui. Ó, os anjos, hoje, os anjos são doidos para pregar o evangelho, sabia? Ó, a eles foi revelado que não para si mesmos, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciados por aqueles É que, Gálatas, né? pelo Espírito, não, 1 Pedro, pelo Espírito Isso, Santo, é. enviado do céu, vos pregaram o evangelho, Os anjos coisa tinham que vontade. os anjos anelam Anelavam. perscrutar. Esse texto me deixa Perscrutar. triste, né? Eles tinham vontade de anunciar, né? Esse texto me Isso. deixa triste, né? Ou seja, por que o anjo não anuncia? Porque a É. igreja anuncia. E por que o anjo está anunciando na grande tribulação? Porque a igreja não está lá. Ai, que delícia! Ah, Professor, e a questão de Elias que não morreu, como é que fica? Ele recebeu o corpo glorificado. calma aí que eu tô no mistério. Pode falar agora. A questão de Elias que não morreu, como que ele vai receber o corpo glorificado se ele não morreu? Não, Elias. Ele foi Isso. trasladado, né? Trasladado, né? Como é que fica? Ele não morreu, pô. Como é que fica? Então, ele tá no céu já, nem precisa passar pela Pois é, aí esse é um mistério de Deus, né? Ele vai renascer se ele não morreu. E Enoque também. Pois Essas é. perguntas difíceis, só tem um que pode responder, é o próprio Elias Soares de Moraes. ô professor, Ele que gosta dessas três. se a Uma, gente só Eu pra, pegar acho as ali, perguntas pra- difíceis, gente. Quando só a pra gente vai estudar sobre a questão quântica mesmo, a gente percebe que tudo é energia. A mudança de estado para Deus é uma coisa muito tranquila. Ai, meu Deus. Eu sei que você está usando essa argumentação. É argumentação porca.
Não, mas eu tô isso, falando gente? sério. Mas eu tô falando Ô, sério. professor, Às se a vezes gente precisa. pegar ali Mateus 24, Pera versículo aí, Sérgio tem uma 29... pergunta, gente. Ô, professor, se a gente pegar ali Mateus 24, versículo 29 e 31, que vai falar do sermão ali. Ali a gente consegue, eu acredito que dá para fazer isso. Você consegue identificar um advérbio temporal dentro desse termo. E aí, como é que a gente consegue aniquilar e dizer que ali não tem base para o pós? Mas de onde consolida esse argumento, por gentileza? Tipo assim, eu ia feos de metaten, elifim, tu, remeron, equi, nion. Essa é a frase. Mateus 24? Uhum. 24, 29? 24, 29. Deixa eu abrir. Deixa eu abrir aqui, peraí. É na questão da destruição do templo e fim dos tempos, que você está falando, né? Uhum. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua Os claridade. sinais. Isso aí. 29. Logo depois, então, naquele tempo, dia. E logo depois daqueles tempos. Deixa eu ver se meu microfone está aberto. Tá, né? Ah, tá. E logo depois daqueles tempos, não, aqui, ó. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas do céu cairão e as potências do céu serão abaladas. O 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, terras se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. E ele virá, e os seus anjos com rigor, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma e de outra extremidade. Uhum. Aqui, vamos lá. Então, aí Primeiro nós ponto. temos um advérbio, concorda? Onde? Ó, quer ver? Tá no grego aqui? Você não abriu ele aí No, no 20, texto no grego, né? 29 é daqueles dias? Você está falando logo depois, né? Você está falando, né? Isso. Logo É depois. porque Né? você vai encontrar aí eufeos, que é Isso aí mesmo. diretamente. Aí você tem meta, que é mais acusativo. Ah, tá. Logo depois, né? Aqui, ó. Isso aí. Foi. Eitheos É. demetá ten tripsi. Ton Uhum. remera. Tá. Remera aqui é um substantivo, né? Dia, É né? advérbio no português, no grego é substantivo. Hum. Entendeu? Que seria dia. Cadê o advérbio aqui, gente? Ah, tá. Esse advérbio aqui, né? Isso. Eitheos. Seria, tipo, logo em seguida. Logo em Então, seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escure. Ah, tá. Você, tipo assim, quer dizer que seguida depois da tribulação, aí vem o verso 31, vai aparecer o Filho do Homem, verso 30. Ou seja, o e Filho do Homem só ele vai aparece depois da juntar, grande tribulação. ele vai juntar quem? Os escolhidos. Sim. Mas Só aí que ele está tem. vindo? Sim, pode continuar. Perdão. Não, porque aqui, Sérgio, esse texto não fala de arrebatamento. Aí você pode falar assim, reunir os escolhidos aqui é o arrebatamento. Mas isso aqui não tem sentido, por quê? Primeiro ponto, quem arrebata são os anjos ou Jesus? E quem são os escolhidos? 144 mil. Os 144 mil, isso mais aí, os convertidos durante a tribulação. Essa igreja era para ser o Senhor e não anjo, né? Exatamente. Porque aqui, ó, e ele enviará os seus anjos. O que os anjos fazem? Eles que reúnem, olha aqui, ó, os quais reunirão, os quais remete aqui aos anjos. Então, os anjos que arrebatam a igreja, lá em 1 Tessalonicenses 4, quem arrebata é Jesus, né? Isso aí. Mas os eleitos aí, no caso, não aparece como a palavra, acho que é ecletói, não é isso? Que é um termo claramente eclesiológico? É isso. Então, mas não, nesse Essa caso é a do César, aqui, viu? É boa. nesse caso aqui, tanto não é uma pergunta muito comum entre os pais. Eclectos aqui. Como ele gosta de menosprezar. Não, né? Não, isso daqui o pessoal faz mesmo. César, então, ele faz essa. Ó, os eleitos. O Patrick aqui, os só ouvindo, aqui, né, Patrick? Quietinho, mano.
Ó, os eleitos aqui, o Sérgio, A gente aprende ele é o povo de Israel. Por que é o povo de Israel? A parábola da Olha figueira, né? a parábola da figueira. Quando Isso aí. seus ramos se renovam e brotam. Mas Israel esse está- ecletos aí seria. Mas o termo, professor, ele é eclesiológico no Novo Israel é a Testamento. figueira, ô Sérgio. Não, o termo Sérgio, também se refere ô, várias vezes Ô, Sérgio, Vamos tentar fazer análise então, professor? Buscar. vamos fazer Peraí, o seguinte, ô, Sérgio. Leomar, só um Vamos ler o minutinho, só um versículo minutinho. 31? Vamos ler o versículo 31? Não, Leomar, eu coloquei uma palavra aqui e o professor falou que também se refere. Então, vamos tentar achar as outras referências que não seja uma referência mais eclesiológica Tá do falando Novo da... Testamento. Isso aí, entendi o que você falou. Então, vamos embora, ó. Mas os judeus são chamados de escolhidos em Mas, muitas ué, passagens. Escolhido e figueira. E a Tá, eleita? E a eleita Gente, que Paulo chama lá? E a eleita? É peraí, gente, uma vamos tentar pessoa só. analisar. Uma Aperta o pessoa Sérgio. Tá só. bom. A Tá bom. igreja? Depende Vamos lá? de quem escreveu. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, tá vendo? Abreviou tais dias. Ou seja, novamente aqui falando do povo que vai passar pela grande tribulação, usando o termo eleito para se referir aos judeus, porque o contexto de Marcos 13 é o mesmo de Mateus 24, né? Então você vê a palavra eleitos aplicada 3 vezes em Mateus 24, no 22 se fala, né, também a questão dos dias serem abreviados. No verso 24, olha aqui, ó, né, falando que, se possível, enganariam os próprios eleitos, que são o povo que está na grande tribulação, e no 31, que os eleitos vão ser reunidos depois da grande tribulação. Aqui nada tem a ver com a igreja. Marcos 13, 30. Aquele dia abreviado, tá. 13, 20, né? 13 e 22. É a mesma coisa de Mateus. Segundo Timóteo, Paulo já usa aqui, cadê? Suporto todas as aflições por amor dos eleitos. Aqui está se referindo à igreja, em Timóteo, entendeu? Mas no contexto de Mateus e de Marcos, não. Não entendi, professor. A única Pode falar. referência de eleitos à igreja é em 2 Timóteo, e não tem nada a ver com escatologia. Tá, Marcos 13, 20 e 22 não está falando de igreja, está falando da tribulação. Tá Aí a falando da gente anula tribulação. então. Tá. Isso. Marcos 13 está falando da grande tribulação, que é de Mateus 24. Isso. Mas qual que é a referência que o senhor vai apoiar nisso? Porque, olha só, os eleitos aqui é a mesma palavra que vai ser usada para 2 Timóteo, capítulo 2, 10. Não, Mas aí o contexto de Timóteo é uma carta à igreja mesmo. Timóteo já não E não rola. tem né? nada a ver com escatologia, nada Você nada a tem, ver. na verdade, esse termo eleito usado Então vamos separar o dois. seguinte, quando Tá, pode continuar aí, professor, depois eu faço minha pergunta. Você tem, na verdade, o termo usado por os dois, entendeu? Tanto para Israel como para a igreja. A grande questão é a seguinte. Então vamos tentar achar os textos que Israel é chamado de eleito? Vamos, dá para achar. Aqui, ó. Vamos pegar aqui Aqui é melhor. Aqui, tá, beleza. Ó, eleitos. Pera aí. Oi, mãe. Clarice dormiu? Só um minutinho, deixa eu ver com minha mãe que acha. Ela dormiu? Ah, tá. Traz ela pra cá. Sim, traz ela pra cá. Vou ir pegar ela. Só um minutinho. Tá igual aquele negócio, um carinha contra 10. 10 tribulacionistas contra um pós. Ué, eu tenho que tentar Mas fazer esse- valer um pouco daquilo que eu estou mas isso aí- estudando, né? Tá certo, tá certo. Isso aí mesmo. Apertar.
Não é questão de apertar, é questão que eu quero entender se eu estou Sim, estudando e sim, entendendo os sim, textos da sim, forma que o próprio professor está passando. Então, sim, ninguém é melhor do que ele para me retrucar. sim, com certeza. E é lógico, eu não estou desmerecendo os outros, mas se a gente for comparar o nosso conhecimento com o que o professor tem, nós vamos perder de lavada. Com certeza, é igual o Flamengo e Vasco. Igual Pô, Flamengo e São Paulo, né? fala do meu time assim não, pô. Rapaz, São Paulo, o Flamengo deu mole. Por exemplo, aquele time morto lá de São Paulo. É freguês nosso, vocês, ó. Uma vez na vida. Mas foi feio mesmo, cara. Eu sou São Paulino, mas a crise lá tá difícil, tá feia. Parece que a gente tem um termo lá no Tá feia, Maranhão, né? não, tá indo de mal a Tá, pior. tá, tá pior do que o brinquedo assassino de feio, né, ô Sérgio? Pior, mano, Se o pior. Crespo E o perde, eles iam Corinthians mandar ele passou por embora. essa fase, hein, mano? Parece que cada época dos times de São Paulo, sai um, entra outro, sai um, entra outro. Não, mas o Corinthians, mesmo na draga, conseguiu ganhar 2 títulos, né? O São Paulo, lá a gente tem um termo lá no Maranhão, quando a pessoa tá com um cão nas costas, que chama que a gente fala assim, que enterrou uma cabeça de jumento no lugar. Lá no Morumbi, você pode ver, cara, é sério mesmo. Lá deve ter uns 50 cabeças de jumento enterrado, porque não tem condição. Mas o São Paulo, cara, ficou um bom tempo ganhando um montão de coisa aí, mano. É, mas já tem uns 20 anos que não ganha título de expressão, né, gente? Vamos ser sinceros. Para quem é torcedor e o cara é acostumado para um time gigante igual o São Paulo, não pode, não. Pelo Não, menos o time grande, time grande, a cada 2, 3 anos tem que estar colocando o título para dentro, isso é é verdade. isso aí. Acho que o último Ficou 3, 4 anos sem ganhar título, entra em crise, irmão. também é a questão Totalmente em crise. gestão, né, cara? A gestão do clube também interage muito com essa questão de ganhar título, cara. Mas Bastante, moço. Mas olha aí, o Felipe e Leomar, tá vendo? No grupo, é que eu sou assim mesmo. Às vezes o cara pensa que eu sou chato quando eu fico lá falando, mas eu gosto de ficar esmiuçando o texto assim, que nem eu tô professor. Então vamos analisar agora todos os termos que vai aparecer a palavra eleitos também para Israel. Sim, Israel é identificado como eleitos. Aí eu vou dizer, não, realmente aqui, realmente é a mesma palavra para eleitos. Não, Só que Sérgio, mas é de boa demais, cara. Tá tranquilão demais. É porque olhar você mais pra desacostumou de mim. Eu não acredito que você desacostumou de mim. Se você tiver desacostumado de mim, aí eu vou pedir. Um de nada, nós mas dois vai ter que sair. Um de nós dois tem vai ter nada. que pedir pra sair. Pede pra sair 06. Cara, aqui nós é tranquilão demais, moço. no Tá México, doido? no México o E Sérgio não. você, e O você é o que tá Sérgio, mais certo dentre nós, você é o que tá mais certo. Por quê? Porque você tá procurando escavar ali da melhor maneira e assim, da melhor qualidade possível. Eu não tenho o gabarito que você tem para fazer esse tipo de pergunta aí e tentar escavando, mas como você tem, você tá certo. Tem que correr atrás. Eu vou ficar atrapalhando aqui, velho. Que eu puder atrapalhar, eu vou. Não tô nem aí, não. o, o professor Matheus é o boys e o Leomar é o ajudante do boys. Opa, voltei, pessoal. Foi mal aí a demora. É que nem Então, enchi o saco lá do Fabiano lá. O cara queria colocar o termo sinônimo, pô, me ajuda também, né? E eu fiquei enchendo o Forçou ali, saco né? dele lá. Ele forçou, né? Forçou. Forçou bastante, tadinho. Mas como ele não tá aí, saiu, deixa quieto, né? aqui tá só os textos do Novo Testamento, né? Mas olha só, vou mostrar para vocês aqui na Septuaginta. Sim, professor, mas aí que tá, a Isaías, gente vai. Então, enquanto você for lá, eu estava dando uma olhada no Logos ali, que você deixou aberto, ali não vai ter base. Agora vamos para tentar em outros textos. vamos ver, por exemplo, Isaías, Então, porque o o meu Antigo argumento Testamento. já está um pouco forte. O meu argumento já está um pouco forte. Ponto. Sim, vamos lá, vem comigo. Por exemplo, para eu poder ter referências mais claras a Israel, eu preciso ver a Septuaginta, né? Porque eu não tenho como procurar Ecléxis no texto hebraico. Uhum. Então, quando eu vou para a Septuaginta, Isso aí. entendeu? Eu tenho aqui, por exemplo, Isaías 45, 4. Vamos lá. Não, ô, professor, sabe o que eu estou falando? Estou fazendo isso aí? O seu. Eu tiro muitas dúvidas com o senhor, às vezes, lá no privado. E eu estou tentando fazer isso aí porque eu quero ver se eu estou no caminho certo de analisar Não, texto, Sérgio, você está entendeu? certinho, você está certinho. Mas Você está exigindo metodologia, o né, professor, para poder ser convencido ou não.
Professor, mas também a palavra eclésia não significa reunidos por Deus ou Assembleia de Deus também? Sim, sim. Mas olha aqui, ó, vem comigo. Lê aqui para mim, Sérgio. Ó. Ecleton. Aqui, ó. Israel, tu, Israel, tu, Ecleton. eclecto, isso aí. Ou seja, Israel, o seu eleito. Tá aqui, ó. Sim. E de Israel, meu escolhido. Esse é um texto. Vamos Uhum. para o 44:1. Também tá aqui, ó. Israel a quem escolhi, ó. Israel on A Septuaginta. Israel exelexamen. on Ezequiel. Isso. Exelexamen, que é uma variação, é um sinônimo de eclectus, é eclego. Entendeu? Então, essa variação. Então, vamos para o próximo. Tem Depois. mais, tem o 41 também, verso 2, entendeu? Que também usa aquela mesma variaçãozinha. É. Tem o 65:9. Deixa eu ver aqui. O 65:9. Aqui, ó. Eclectoi. Eclectoi. Isso, que já está no nome nativo plural, né? Aqui. Uhum, Então você vê Os meus 65:22 ainda. Ó, 22. Cadê? Aqui em cima, aqui, ó. Não, aqui não tem, não. Isaías 65:22 não tem. Calma aí, os meus dias. Não, mas aqui você não pode usar esse, professor, porque aí não vai. Aqui realmente não tá. Aqui É. tá no português, mas não tá no grego. Interessante isso. Então deve ter vindo direto do puxado do hebraico, né? Os meus Até que eu eleitos. estou ficando bem na análise do grego, hein, professor? Já estou conseguindo identificar como que é a palavra. Você cresceu muito, cara. Você cresceu muito no grego. Agora, o 104, Salmo 104. Salmo 104, verso 6. É o 104:6 ou 105, porque na Septuaginta os números são diferentes às vezes, né? O cento às vezes não tem. 105:6. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele Novamente. tem. Aqui, ó, Ecletoi. E ecletói. Jacó me Então, exatamente. É. Entendi. Aí ele vai fazer uma referência. Entendi. Agora eu consegui entender. Entendeu? Ou seja, a ideia de eleitos, né, é sempre. Mas aí que tá, né, professor? Recorrendo à Septuaginta, nós temos, não é tão rica, né, Uhum. na comparação, mas você pode usar a base, sim, para defender a exegese, que o Israel é chamado de eleitos, sim. Entendi. Isso, então, outro exemplo também, porque assim, o ecloge, que você até falou lá, né, que vem do Uhum. exelexato, se Isso. você, não, mas é diferente, é porque eclectos é um adjetivo e Uhum. ecloge é o substantivo. Então, por exemplo, é a mesma palavra, né? Só que estão em classes diferentes. É igual como se eu falasse assim, por exemplo, cantata e cantar. Entendeu? Cantata vai ser um substantivo que Sim. nomeia uma espécie de canto. E cantar é o verbo que fala da pessoa cantando. Então, você tem um adjetivo derivado de substantivo. Então, eclectos deriva de ecloge. Entendeu? E aí você tem, por Entendi. exemplo, no Novo Testamento, uma referência a ecloge, aqui, né? No contexto de Uhum. Romanos 8, Romanos 11 e 28. Quer ver? Romanos, Eu tô com ele aqui aberto, isso aí mesmo. Tô olhando aqui, né? Romanos 11, 28. Romanos 11 e 28, aqui, ó. Ecloge. Quanto à eleição, né? Isso. Então, até que você vê aqui a Clope. parte de inglês, ó, selection, choice, Uhum. ou seja, escolha. E aqui tá falando quanto ao evangelho, eles não são, são eles inimigos por vossa causa, quando, porém, a eleição, amados, por causa dos patriarcas, obviamente falando de Israel aqui, né? Sim, entendi. Aquele contexto de Romanos 9 também, né? Isso. Então, a gente tem essa referência dos eleitos sendo. E aí você fala assim, quem é que passa a usar o termo eleitos para a igreja? Na Bíblia, quem passa a usar isso é Paulo.
Mas como a gente está julgando Mateus 24, é o contexto de Jesus, né? Sim, sim. Usando as palavras de Jesus aí para fazer análise do texto. Isso. E Paulo, ele usa os dois. Ele usa, você vê que ele usa aqui, inclusive o termo eleição como substantivo, ele é mais preciso ainda do que o adjetivo. Por exemplo, se eu falar assim, Paulo falando, né? Quanto à eleição, ou seja, a obra da eleição ali. Israel é o eleito. E a igreja, ela passou a ser eleita, por isso que é um adjetivo. É uma característica que passou a ser dela. Entendeu? Entendi. Ou seja, É uma, o substantivo a Israel, o adjetivo à igreja, né?